Fala galera, tudo bem com vocês? Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, na segunda-feira, dia 22 de maio de 2023, o índice IFIX, o principal índice dos fundos imobiliários, beliscou ali a casa dos 3.000 pontos. Isso é muito legal, porque tudo que eu venho falando para vocês aqui, frequentemente em todos os vídeos, está se mostrando uma realidade, que antes da taxa Selic começar a cair, os fundos imobiliários, as ações, o mercado em si, ele já se antecipa e os investimentos já começam a se valorizar. E nesse momento, você que já está acompanhando aqui a nossa playlist rumo aos 100 mil reais em fundos imobiliários, já vai começar a perceber que muitos fundos que há 2, 3 meses atrás eu estava investindo, comprando cotas ali no vermelho, as cotas se desvalorizando, hoje alguns fundos da nossa carteira já estão subindo ali mais de 10%. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você o que está acontecendo, o que motivou as ações, os fundos imobiliários a começarem a subir mesmo antes da Selic cair, e também mostrar para vocês os aportes que eu, Lucas, fiz no mês de maio. Eu aportei hoje, dia 22, segunda-feira, então é um vídeo muito bem atualizado. Você vai conseguir acompanhar comigo aqui quais as notícias do mercado, o que eu tenho feito em relação aos meus investimentos, e também vou mostrar para você aqui todos os meus aportes e a composição da minha carteira no geral. Então aqui o índice IFIX, como vocês estão vendo aqui, hoje ali por volta das 10 horas da manhã, 10h15, ele beliscou ali os 3.000 pontos. Agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, agora são 4 horas da tarde, o índice está em 2,999, praticamente aí em 3.000 pontos. Se a gente pegar aqui o Ibovespa também, principal índice das maiores empresas do Brasil, as empresas listadas na bolsa, a gente pode ver que nos últimos 5 dias o Ibovespa já subiu 1,48% e no último mês já subiu mais de 6%, passando ali a marca dos 110 mil pontos. O que isso significa? Primeiro, você que ainda não investe em renda variável, talvez começou a investir há pouco tempo, talvez está investindo só em renda fixa porque está com medo de colocar uma parte da sua carteira ali em ativos de mais risco, buscando maiores rentabilidades, você já perdeu ali uma alta considerável, uma alta de 6%. Então, se talvez você já entendeu a importância dos fundos imobiliários, das ações na composição estratégica da sua carteira, já passou da hora de você começar a se arriscar um pouquinho mais, investir nesses tipos de ativos, é lógico, com um risco calculado, com base em uma estratégia, mas você não pode mais ficar preso somente na renda fixa, porque como vocês estão vendo aqui, antes mesmo da Selic cair, os fundos imobiliários, as ações já estão se valorizando, ou seja, o mercado ele sempre se antecipa ao que vai acontecer. Como o Banco Central já apontou ali que em algum momento a Selic vai cair, seja daqui 3 meses, 6 meses ou daqui 1 ano, mas ela vai começar a cair, o mercado já entende isso como uma melhora na nossa economia e os ativos, consequentemente, já começam a subir. O que aconteceu que agora o IFIX bateu ali 3.000 pontos, o Ibovespa já passou de 110 mil pontos? Hoje, segunda-feira, o Banco Central ele solta o Boletim Focus, que é uma espécie de resumo semanal ali que mostra para onde estão apontando os indicadores da nossa economia. E como vocês podem ver aqui junto comigo, o Boletim Focus apontou ali uma inflação para baixo, um dólar para baixo, um PIB para cima, e agora a gente já começa a entender que quando os juros realmente caírem, tudo deve continuar subindo. Então a gente já viu o Ibovespa se antecipando, o IFIX se antecipando, e por mais que a gente ainda não virou a melhor economia do mundo, o que eu acho difícil acontecer, a incerteza diminuiu um pouco e isso daí melhorou os indicadores e refletiu positivamente no otimismo dos investidores em relação a investir em ações e investir em fundos imobiliários. Então acompanha aqui comigo, eu fiz um vídeo recente mostrando quanto eu recebi de dividendos com a minha carteira de fundos imobiliários em maio, eu vou deixar esse vídeo para vocês aqui no card, mas hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o mercado está aberto e a gente tem aqui R$ 34.512,52 em fundos imobiliários. Vamos aqui para nossa parte de patrimônio para eu mostrar para vocês como anda a valorização de alguns ativos. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem a maior parte da nossa carteira de fundos imobiliários se valorizando. Olha que loucura, cara, a Selic ainda nem caiu, a gente ainda nem sabe exatamente quando ela vai cair, porque tudo pode acontecer, a economia sempre está se movimentando e a gente ainda não tem aquela certeza, olha, vai cair na próxima reunião, vai cair não nessa, na próxima. A gente ainda não sabe, tudo pode acontecer, mas o mercado já está otimista e a gente vem vendo esse otimismo se refletindo em alguns ativos. Então aqui, destaque para o fundo BRCO11, que já valorizou 10,24 na nossa carteira. Eu fiz um vídeo recente falando sobre o porquê esse fundo se valorizou e porque esse fundo pode se valorizar ainda mais. Vou deixar para vocês esse vídeo aqui no card. Temos aqui o VISC11, um fundo de shops também valorizando 10%, o MXRF11 valorizando aqui praticamente 7%. Enfim, vários fundos que já estão positivos na nossa carteira sem mesmo a Selic ter começado a cair. Então aqui, como eu mostrei para vocês no último vídeo, esse mês aqui de maio eu recebi
R$280 de fundos imobiliários de dividendos e um pouquinho eu recebi aqui da Localweb, da Pets, que são outras ações. Então, totalizando aqui um recebimento de R$296,41 de proventos. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro e coloquei mais o meu aporte mensal para eu fazer os meus investimentos em fundos imobiliários nesse mês. E agora eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz, quais os ativos eu estou investindo. Só que antes desse vídeo aqui continuar a mostrar os meus aportes, já deixa o curtir aqui embaixo para você mostrar para o YouTube que você gosta desse estilo de vídeo, para o YouTube também mostrar para você mais vídeos sobre fundos imobiliários. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando sair um novo vídeo, você acompanhar aqui a nossa playlist rumo aos R$100.000 em fundos imobiliários, onde eu mostro todos os meus aportes, a minha carteira, explico para você o que está acontecendo no mercado, então você não pode perder, porque esse estilo de vídeo aqui é bem completo e eu quero que você entenda e aprenda como investir em fundos imobiliários e carregar com você aí a sua estratégia e escolher bons investimentos. Então, seguindo aqui com os meus aportes do mês de maio, eu aportei R$1.800 no total e eu peguei R$480 e comprei 4 cotas do fundo Tagar 11 e a gente pagou aqui R$120 em cada cota. Comprei hoje mesmo, enquanto eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui na segunda-feira, peguei logo pela manhã. Como vocês podem ver aqui junto comigo, o fundo Tagar 11 é um fundo de desenvolvimento, ou seja, é um fundo um pouquinho mais arriscado e é por isso que ele também paga um dividendo um pouco maior. Então o último rendimento dele foi de 1,35 com dividendo yield de 1,20%, mas o fundo ainda está descontado com o P sobre BP de 0,94, tem uma boa liquidez diária e eu, Lucas, tinha uma posição relativamente pequena em relação ao valor que a gente tem investido nesse fundo. Então, se a gente pegar aqui o quanto a gente tem investido no Tagar 11, vocês podem ver aqui junto comigo, a gente tem uma posição de R$1.900 aqui com 16 cotas. Ele está com uma rentabilidade negativa na nossa carteira de 1,79, mas em relação aos outros fundos, como alguns fundos já subiram, alguns fundos da nossa carteira já estão começando a ficar caros, eu decidi investir um pouco mais nesse fundo que está com uma rentabilidade negativa. Primeiro, porque ele é um fundo que tem um alto potencial de valorização, é um fundo que está descontado e em relação à nossa carteira, ele é um fundo que tem uma posição um pouco menor. Então, eu comprei ali R$480 de Tagar 11 e, na minha opinião, foi um bom investimento para nossa carteira, que está focada tanto em fundos híbridos, fundos logísticos, fundos de papel, e o único fundo de desenvolvimento que a gente tem é o Tagar 11, então achei muito bacana, gostei dessa compra que eu fiz hoje. Em segundo lugar, comprei 5 cotas do fundo JSRE 11 no valor de R$75,22, totalizando aqui um aporte de R$376,10. Como vocês podem ver aqui comigo também, o JSRE 11 é um fundo de lajes corporativas, um fundo que vem sofrendo bastante, que tem um P sobre VP aqui de 0,66, ou seja, tem um desconto muito grande, porque o fundo também sofreu muito, o risco dele também é maior por conta disso, mas é um fundo que eu, Lucas, gosto, tem uma boa liquidez diária aqui acima de 30 mil negociações, o último rendimento dele foi de 0,46, está pagando um yield considerável aqui para o que o fundo ainda pode representar, que é de 0,68, mas é um fundo que tem um patrimônio líquido aqui de 2,3 bi, ou seja, eu, Lucas, gosto desse fundo, principalmente gosto da gestão. Também analisando aqui a posição que a gente tem da nossa carteira em relação a esse fundo, vocês podem ver aqui que a gente tem uma posição de R$2.355. O fundo sofreu bastante, vem sofrendo bastante, principalmente com a consequência aí das altas taxas de juros. Ele está com uma desvalorização de 6,24, então a gente aportou um pouquinho mais nesse fundo nesse mês. Terceiro aporte, comprei R$527,88 do fundo RZTR11 no valor de R$87,98 por cota e o aporte total foi de 6 cotas. Então eu já falei bastante aqui do RZTR11, é um fundo de fazendas, então é um fundo que eu também consigo me expor ali ao agronegócio. Eu, Lucas, ainda estou estudando os FIAGROS, venho falando para vocês aqui no canal, já fiz vídeo completo, mas ainda não tomei a decisão de investir, porque na minha visão alguns FIAGROS ainda estão caros e os fundos ainda são fundos muito novos. Então eu peguei aqui o RZTR11, eu consigo me expor ali uma parcela do agronegócio, consigo ter uma exposição bacana e eu gosto desse fundo. Então o fundo pagou aqui 0,85 de rendimento no último mês, também está com desconto de 0,92 e hoje o preço da cota está em R$87,79. A minha intenção com o RZTR11 foi diminuir o preço da cota. Como vocês podem ver aqui, o nosso preço médio está em R$92,09, como a cota baixou, está em 87.
2007 decidi fazer um novo aporte. Na nossa carteira, o fundo vem se desvalorizando 1,48%. O quarto aporte que eu fiz foi comprar 4 cotas do fundo MCCI11, um fundo de recebíveis, ou seja, um fundo de papel. Paguei R$ 89,22, total do aporte R$ 356,88. Eu não tenho investido muito em fundos de papel, mas olha para você ver qual é a minha intenção com esse fundo. Se a gente pegar aqui o relatório do MCCI11, a gente pode ver que a distribuição, os investimentos que eles fazem, os indicadores que estão distribuídos ali, 80% desses indicadores estão atrelados ao IPCA, ou seja, por mais que seja um fundo de recebíveis, eu posso usar esse investimento para eu balancear a minha carteira, pois o fundo tem uma alta exposição a títulos indexados à inflação. Se esse fundo aqui tivesse um indicador muito esticado ali no CDI, talvez eu iria ficar balanceado, talvez eu não iria querer fazer esse aporte, mas como o portfólio desse fundo tem um indexador mais esticado por IPCA, a minha estratégia foi investir nesse fundo que também está descontado na nossa carteira ali, a gente está com um saldo negativo nele de R$ 5,20 com aporte aqui de R$ 2.566 no valor de 29 cotas. Eu decidi também fazer um novo aporte, também diminuir o preço médio das cotas, porque eu gosto da gestão desse fundo e também gosto da distribuição por indicador, já que esse fundo tem uma exposição mais relativa ao IPCA. E para finalizar os nossos aportes, sobrou ali um pouquinho mais de R$50. Eu peguei e comprei 5 cotas de MXRF11, que é aquele fundo de troco que sobra ali na minha carteira na corretora. Eu pego e compro MXRF11, é um fundo que a cota custa aí por volta de R$10, é um fundo bem conhecido, então sobrou um pouquinho ali de troco, comprei 5 cotas no valor de R$10,73. O MXRF11 tá começando a ficar caro, tá um pouquinho ali esticado o P sobre VP, porém é um dinheiro que eu não conseguiria comprar outras cotas, peguei e coloquei ali no MXRF11 e comprei R$53,65. Então, totalizando aqui todos os aportes que eu fiz agora no mês de maio em fundos imobiliários, foi um total de R$ 1.794,51. Como vocês podem ver aqui junto comigo, então hoje temos um pouco mais aqui de R$34 mil, o mercado tá aberto, então isso aqui pode ir oscilando. Hoje, em fundos imobiliários, nós temos uma fatia de 51,59% do meu patrimônio total e a distribuição da nossa carteira está desse jeito. Eu tento manter no máximo 10% em um único fundo. Alguns fundos já estão se valorizando, é por isso que eu também estou aportando em fundos que estão descontados para que a gente consiga balancear e não ter nenhum fundo ali passando de 10% da nossa carteira, porque senão a gente pode correr um risco desnecessário. Então, nesse mês de maio, totalizei aqui praticamente um aporte de R$1.800, investi nesses fundos, mas agora eu quero saber de você. Você investiu esse mês? Comenta aqui embaixo, sim ou não. E qual foi o ativo que você mais recebeu dividendos no mês de maio? E se você tiver alguma dúvida sobre a minha estratégia de investimento, sobre fundos imobiliários, manda aqui nos comentários também, que vai ser um prazer responder você. E não esquece de se inscrever para você ir acompanhando todos os meus aportes e tudo que a gente vem fazendo nessa carteira rumo aos R$100 mil em fundos imobiliários. E agora até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!